A paz, igreja, amém. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos que estão aqui também, todos que nos acompanham pelo nosso canal da IEGA, sejam muito bem-vindos. Nós já adoramos ao Senhor, vivemos um momento de adoração, de louvor. E agora existe uma porção da palavra de Deus, uma semente da palavra do Senhor, que vai ser lançada no nosso meio hoje em nome de Jesus. E que haja também entendimento, que possa fazer sentido para a igreja aquilo que será entregue e ministrado na noite de hoje. Amém, igreja? Aleluia. Então eu convido desde já, meu amado e minha amada, a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus no capítulo 12, de novo. Nós estamos trabalhando em cima deste texto, deste capítulo de Hebreus. Deus tem falado conosco acerca deste contexto da palavra de Deus. Nós vamos continuar então, porque o Senhor nos direcionou a continuarmos estudando esta palavra e buscando dele o direcionamento para as nossas vidas, amém? Então lá em Hebreus no capítulo 12, nós estamos já há um tempo neste capítulo, desde o seu início ali, onde o autor do livro de Hebreus, a carta, aliás, aos Hebreus, ele nos ensina a olharmos para Jesus. Não desviarmos o nosso foco do Senhor, olharmos para Ele, na nossa caminhada. Ele diz que a vida de todo cristão é como uma maratona, uma corrida. E nós devemos aprender como nós devemos, então, correr esta maratona da nossa vida. E a primeira forma é olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, aceitando a disciplina do Senhor, porque o Senhor, Ele disciplina o Filho que Ele ama. Também esta carta nos ensina, este capítulo, a suportarmos o sofrimento, faz parte da vida de todo cristão. Acho que todo mundo que está aqui já passou por momentos difíceis na vida. Se não passou ainda, me desculpa dizer, mas vai passar. Mas o Senhor, Ele nos ensina a suportarmos, e Ele nos dá condições para isso. E na última oportunidade, então, ali a partir do versículo 14, o autor ele nos orienta a nos esforçarmos para viver em paz com todos e a buscarmos a santidade, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. E nós falamos um pouco sobre isso, sobre a importância então de vivermos em paz com todas as pessoas, buscarmos a separação do mundo. E aí o Senhor falou e nos mostrou o quão é difícil viver em paz com todos, mediante a situação do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, situações cotidianas. E o Senhor nos disse que muitas vezes nós não vivemos em paz, nem dentro dos nossos lares. Mas a palavra nos orienta a nos esforçarmos então, a buscarmos esta paz com todos, porque nós vamos ver que vai fazer sentido na continuidade, ali a partir do versículo 15, a importância de sermos os pacificadores, de vivermos em paz com os nossos irmãos, em paz aonde nós andarmos. É muito importante isso na nossa caminhada. Então nós vamos hoje ler o versículo 15 em diante. E aí sim eu convido a igreja que se levante em nome de Jesus, aquele que pode se levantar e aquele que tem disponibilidade para se levantar, para que juntos então possamos ler esta pequena porção da palavra do Senhor, a partir do versículo, vamos ler a partir do 14, porque aí a gente já relembra aquilo que foi ministrado no último culto, amém? Diz assim então a partir do versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra,
Espírito Santo, prepara a minha vida, prepara a vida de cada um que está aqui, Pai, para recebermos a Tua orientação acerca deste contexto da palavra de Deus. Que possa haver entendimento, compreensão, temor, respeito, zelo para com a Tua palavra, pois cada palavra registrada neste livro é importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Pai, entrego a Ti este momento do culto, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Este é a continuidade, então, daquilo que o autor exortou a igreja. É importante lembrarmos para quem o autor de Hebreus escreveu essa carta, né? Judeus ali, hebreus, recém-convertidos ao cristianismo, pessoas que eram conhecedoras da palavra, né? Conhecedoras da lei, principalmente, mas que conheceram o testemunho dos discípulos, conheceram Jesus e entregaram suas vidas a Cristo. Então existia ainda muita confusão na mente deles, existia muita perseguição por conta disso, por conta de opositores do cristianismo, e até por pessoas, por judeus mesmo, né? Como assim? Você está acreditando em tudo isso? Então era uma luta muito grande para que essas pessoas permanecessem fiéis ao Evangelho, permanecessem firmes no caminho. E aí tudo que o autor de Hebreus faz é encorajar essas pessoas a continuarem fiéis a Jesus Cristo, né? Continuarem fiéis no caminho da verdade, no caminho da vida. E é muito forte isso, porque milhares de anos depois, eu estou aqui dizendo que nada mudou. Ela continua sendo uma palavra de encorajamento. Embora o contexto histórico seja diferente, vivemos em outro país, em outro continente, em outro tempo da história da humanidade. Mas ela continua sendo uma palavra de exortação e encorajamento. Porque muitas pessoas estão abandonando o Evangelho. Muitas pessoas estão com dificuldade de seguir o Evangelho. Muitas pessoas estão com dificuldade de ouvir o Evangelho. Estão com dificuldade de seguir, né, o Evangelho. Tem um texto que diz, né, que no fim dos tempos as pessoas ficariam como se estivessem com coceira nos ouvidos. A palavra começa a ficar chata, começa a ficar cansativa. As exortações da palavra começam a ficar chatas, cansativas. O Evangelho tem ficado chato e cansativo. O Dico acabou de compartilhar aqui que existem lugares que as pessoas ficam o culto inteiro em pé, né? E aqui a gente senta, e muitas vezes, mesmo sentados, fica cansativo, né? E é perigoso que até dá vontade de dormir. Talvez por isso eles ficam de pé também, porque se dormir, cai. Mas é uma palavra de encorajamento, para que a gente possa voltar aquele amor pela palavra de Deus, sabe? Aquele entusiasmo pela palavra de Deus. O entusiasmo, não só quando tem alguém falando, porque a fala ela pode ser uma coisa persuasiva, né? Não, o entusiasmo quando você mesmo abrir a palavra de Deus, que você abre falando, uau, eu quero agora ler a palavra de Deus, eu quero ver o que tem aqui para mim, eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje, eu quero ver o que Deus vai me orientar. Então não é só um entusiasmo para ouvir o pastor falando, não, é um entusiasmo com as coisas de Deus. E esse contexto que nós vemos aqui, ele é justamente o contrário disso. Ele cita Esaú, que simplesmente não tinha mais entusiasmo nas coisas de Deus. Esaú, ele não tinha mais prazer nas coisas de Deus, a ponto de fazer o que ele fez e ser citado lá depois por um escritor da carta, aquele que escreveu a carta de Hebreus. E ele lembra Esaú, e ele cita Esaú, e ele fala assim, olha para esse cara aqui, ó, olha para esse fato da história, e não seja como ele, não faça o que ele fez, abandonando tudo aquilo que Deus tinha para ele, por um prato de refeição. Claro que não foi só por isso, o coração de Esaú estava corrompido. Aquele prato de lentilhas foi somente um momento, um desejo que ele teve ali, mas o coração de Esaú já estava corrompido. Esaú já estava longe do Senhor, Esaú não cria mais nas promessas do Senhor, Esaú não estava nem aí mais para as bênçãos de Deus, Esaú não estava nem aí mais para a herança da primogenitura.
Se nós formos lá para a palavra, se não me engano, Gênesis capítulo 25, a gente vai ver que ele falou assim, já estou velho, para que eu vou me preocupar com essa herança do primogênito? Então o coração dele estava longe do Senhor. E esta palavra é para aqueles que estão com os corações longe do Senhor. Para aqueles que estão distantes de Deus. E a palavra que vem justamente abrir os olhos dessas pessoas que estão distantes do Senhor, estão descrentes de uma herança, descrentes de uma promessa, dizendo, para que eu quero uma promessa? Para que eu quero uma bênção? E aí o autor vem nos lembrar e abrir os nossos olhos para isso. Então, a partir do verso 15, o autor diz, cuidem. No verso 15 lá de Hebreus, obrigado, Gu, por ter levado essa palavra lá em Gênesis 25. Mas olha só, lá no versículo 15 que nós lemos, o autor começa dizendo, exortando, dando uma advertência a este povo. Se servir para o povo hoje, amém. Se servir para mim, amém. E tem servido muito para mim. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só, a graça de Deus, ela está aqui para todo mundo. Deus não vai tirar a graça dele de nós. Ele já nos deu a graça. Ele já fez a obra da graça. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não sairmos da graça. Nós não desviarmos o caminho e nos afastarmos da graça de Deus. A graça de Deus, a palavra diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele derramou a sua graça na terra através de Cristo para todo aquele que crer em Cristo. Sem olhar para uma raça, sem olhar para um povo, como antigamente era o povo escolhido, hoje não. Hoje o povo escolhido é aquele que aceita a Cristo, mas nós temos que tomar muito cuidado. Assim como Esaú não tomou, ou seja, nós temos que olhar para ele e aprender o que não devemos fazer. Nós devemos tomar cuidado para não nos afastarmos da graça de Deus, para que ninguém se afaste da graça. Ninguém se afaste da graça. Então eu também tenho que cuidar, meu irmão, digo, para que você não se afaste da graça. Você tem que cuidar para que eu não me afaste da graça. Quando um percebe que o outro irmão está se afastando da graça, cuida dele, chama ele, orienta ele, mostra o amor de Deus para ele, abre os olhos dele. Cuidem no plural, para que ninguém se afaste da graça. Hoje nós estamos em igreja, um tem que cuidar do outro. Um tem que cuidar do outro, porque não é bom se afastar da graça. Não é bom se afastar da graça, é péssimo. E para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí o autor vem falar de raiz de amargura, né? E falar de raiz de amargura é algo difícil. Porque amargura é um sentimento ruim. O nome já diz amargo. E um sinônimo muito usado nos tempos em que foi escrito é veneno. Amargura, veneno. Então tomar cuidado para que não brote dentro de nós veneno. E este veneno, além de nos contaminar, pode contaminar outras pessoas. Está aqui na palavra de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura é como se fosse um veneno que pode contaminar a nossa vida e contaminar a vida de terceiros. Ainda brinquei com a Su, falei assim, Su, nem chocolate amargo é bom, né? Ela falou a verdade. O 100% não. Então, algo amargo não é bom. E esta raiz de amargura também não é boa. Um sentimento ruim pode ser um sofrimento, uma tristeza, um ressentimento. É uma raiz que pode estar brotando dentro de nós e ela pode crescer. E uma raiz de amargura, quando ela cresce, quando ela dá fruto, são frutos de amargura, frutos de tristeza, frutos de ódio, de raiva. Guardar a amargura não é bom, porque ela vai tirar a alegria da vida
e causar mais e mais e mais sofrimento na vida das pessoas. Então alimentar um sentimento de amargura não é bom. E aí quando ele cita Esaú, obviamente, Esaú também alimentou dentro de si um sentimento de amargura, uma raiz de amargura brotou no coração de Esaú, a ponto de querer matar o seu próprio irmão. A amargura brotou no coração de Esaú, a ponto de rejeitar a bênção de Deus. E nós sabemos que depois, quando ele foi rejeitado, ele não herdou a bênção. Uma grande consequência negativa veio e olha, talvez até os dias de hoje, estes povos brigam até os dias de hoje. A descendência de Esaú e a descendência de Jacó. Deus sabia disso. Porque a palavra de Deus diz que quando eles estavam no ventre de sua mãe, os dois já estavam ali no arranca-rabo ali. E Deus já falou, olha, uma nação vai reinar sobre a outra. E o mais jovem será mais forte do que o mais velho. É muito louco isso. Parece que Jacó já brigava pela bênção desde o ventre de sua mãe. Porque quando Esaú saiu, a palavra diz que Jacó saiu grudado no calcanhar de Esaú, como se estivesse querendo puxar Esaú, como se estivesse dizendo assim, essa bênção é minha. Eu quero esta bênção. Eu não vou rejeitar esta bênção. E nós sabemos qual era a palavra que havia sido empenhada sobre Abraão. A palavra de um grande povo de Deus, ela foi empenhada sobre Abraão, sobre a descendência de Abraão. Abraão, Isaque e Esaú. Mas Esaú abriu mão desta palavra e quem herdou foi Jacó. E aí de Jacó nasceu as tribos de Israel, o povo de Deus. Que era de Esaú, mas ele abriu mão. Ele não quis. Então, se esta palavra hoje tivesse um tema, seria: quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Porque as decisões são importantes. Esaú tomou uma decisão de abrir mão de uma promessa. Nasceu em seu coração raiz de amargura. Raiz de amargura que trouxe ódio, sofrimento, tristeza, raiva, guerras. Raiz de amargura. Ah, mas esta raiz de amargura brotou no coração de Esaú. Será que não existe nenhuma raiz de amargura dentro dos nossos corações? Será que existe alguém que você e eu precisamos perdoar? O perdão liberta de muita amargura. Portanto, se a nossa vida é feita de decisões, decida perdoar. Decida perdoar. E se existe alguma raiz de amargura brotando, permita que Deus trabalhe isso no seu coração. Primeiro, é necessário identificar. É necessário ser humilde. Falar assim, na verdade mesmo, existe. Eu tenho ódio daquela pessoa. Eu não consigo perdoar. O que ela me fez não tem perdão. Isso é uma raiz de amargura. E a palavra diz, cuide, para que ninguém se afaste da graça, e que nenhuma raiz desse tipo brote no seu coração. Mas se houver ali algo nesse sentido, você pode cortar, eliminar. Como? Através do perdão. Não tem outro caminho que não seja o perdão. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, para entendermos um pouquinho sobre isso. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Romanos no capítulo 12, no verso 17. Não retribuam mal com mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer, se tiver sede, dê-lhe o que beber. Fazendo isso,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É muito difícil, mas é uma orientação de Deus. E Deus não nos daria um fardo impossível de carregarmos. Deus não nos daria uma missão impossível de realizarmos. O ministério de Jesus, ele estabeleceu o reino na terra, é o reino do amor. Então, se a lei dizia que era olho por olho e dente por dente, cortou um dedo, corta o outro, arrancou um olho, arranca também. Jesus vem falar ao contrário. O meu reino é o reino do amor. E ele vem pregar o amor. Então, se há em algum coração, alguma raiz amarga, algum veneno, permita-se ser transformado pelo Senhor. Permita que o Espírito Santo haja nesta área na sua vida, porque não é bom alimentar esse tipo de sentimento amargo. Não é bom. E é um tipo de atitude que vai causar mal, dano para nós e para outras pessoas. Raiz de amargura causa danos irreparáveis muitas vezes, porque o diabo atua nesta área. E o diabo, ele age, ele não sonda o nosso coração, mas ele sabe o que está acontecendo, porque muitas vezes nós falamos, o nosso corpo fala expressões, então ele sabe o que está acontecendo, e ele usa este contexto na nossa vida para destruir, para roubar e para matar. Destruir relacionamentos, destruir sonhos, matar sonhos. Por quê? Porque nós permitimos que nasceu dentro de nós uma raiz amarga. Uma raiz de amargura. E isso contaminou a nossa vida. E aí isso tem algumas consequências. Eu vou citar algumas aqui. A infelicidade. Uma raiz amarga traz infelicidade. Por quê? Porque as pessoas começam a focar somente nas coisas ruins da vida. E isso traz infelicidade, traz tristeza. Uma raiz de amargura, ela traz ingratidão. Por quê? Porque as pessoas não apreciam as bênçãos de Deus, pensando apenas na raiz amarga. Porque o veneno contamina. É tanta contaminação que não há espaço para gratidão. Mas está dando tudo errado. Não conseguimos ver as bênçãos de Deus quando a raiz da amargura está dentro de nós. Uma terceira consequência é o ódio. O ódio por quem tratou mal. E aí também vem a vontade de fazer vingança, de maldade. E isso influencia pensamentos negativos. Olha só como ela vai trabalhando ao redor, ao derredor. Uma outra consequência é a perda de amizades. Raiz de amargura traz perda de amizades, que está relacionado com os relacionamentos. Neste contexto de amizades, mas existe também uma destruição de relacionamentos em todos os aspectos da nossa vida. Relacionamentos de amizade, de pais para com os filhos, irmãos, cônjuges. Por quê? Raiz de amargura. E a sexta consequência que eu marquei aqui, é que uma raiz de amargura traz um afastamento de Deus, que é o pior de tudo. Um afastamento de Deus. Por quê? Porque a pessoa se sente zangada com Deus. E aí ela se afasta de Deus. E aí quando ela se afasta de Deus, ela não consegue enxergar as bênçãos. Quando ela se afasta de Deus, as promessas não fazem mais sentido. Quando ela se afasta de Deus, a pessoa não consegue nem lembrar daquilo que Deus prometeu para ela. E eu conheço um que se esqueceu da herança do primogênito, Esaú. Consequências, todas essas que foram listadas aqui, estavam ali, na vida de Esaú. Que fez com que ele rejeitasse a promessa, rejeitasse a bênção, e trocasse por aquilo que naquele momento o satisfez. Olha só, por causa de tudo isso, é muito importante tratar a amargura. Nossa vida não pode ser definida por amargura.
não pode ser definida por coisas do passado. Em Jesus, podemos viver livres, amém? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 31. Também o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ali no verso 31, ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. É isso mesmo, Efésios 4, 31? Amém? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então existe um tratamento. E esse tratamento ele começa através do perdão. Olhando para Cristo, por isso que o começo do capítulo 12 diz assim: olha essa caminhada, olha para Cristo. Não tire os olhos de Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o perdão dele. Nós identificamos que ele nos perdoou. Nós identificamos que ele morreu por nós, sem olhar para quem nós éramos. Ele simplesmente entregou a sua vida na cruz, derramou o seu sangue e nos perdoou. E somente assim nós seremos capazes de perdoar alguém. Olhando para Cristo. Conhecendo a Cristo. Permitindo que Cristo transforme a nossa vida. Transforme o nosso íntimo. E trabalhe no nosso íntimo. O cristão tem que permitir o trabalho de Deus até o fim da sua vida. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas nós temos que caminhar assim, lutando para isso. Lutando para que o Senhor trabalhe em nós, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, trabalhe o perdão em nós, que nós possamos perdoar as pessoas, olhando para Ele, e uau, Ele me perdoou. Mas eu não consigo perdoar. Nós só conseguiremos perdoar se nós olharmos para Cristo, buscarmos ao Senhor. Não podemos estar distantes de Deus, distantes da palavra de Deus, distantes da igreja, distantes dos irmãos. Quanto mais estivermos distantes das coisas sagradas, mais teremos dificuldade de liberar o perdão. E esta raiz vai crescendo dentro de nós, e ela vai gerando frutos de amargura. Todos aqueles que foram listados. E isso vai arrebentando a nossa vida, vai arrebentando a nossa caminhada, vai arrebentando o nosso dia a dia. Não conseguimos ter esperança, alegria, paz. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que deve ser trabalhado. Existe muita ira, muita raiva. É necessário entregarmos tudo isso no altar de Deus. E dar permissão para Deus atuar na nossa vida. Muitas vezes nós nem nos perdoamos. Mas eu fiz aquilo. Eu não me perdoo. Mas Deus já perdoou. E nem nós nos perdoamos. A palavra diz que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Muitas vezes nós nem nos amamos. Por isso não conseguimos amar ao próximo. Também não perdoamos porque nós não conseguimos nos perdoar. É necessário liberar perdão para nós mesmos. Porque se o Senhor nos perdoa, Ele já nos perdoou. A palavra diz que um pecado confessado, Deus perdoa e esquece. Mas nós não esquecemos. Isso também atrapalha. Alimenta a raiz de amargura. Perdão. Liberar perdão. Não é para quem merece, é para quem precisa. O perdão, ele liberta a nós mesmos. Não é nem a pessoa que está sendo perdoada, ele nos liberta. O perdão nos liberta disso que está sendo pregado agora. O perdão nos liberta de amarguras, de dores. E esse contexto da palavra ficou muito claro. Que nós devemos então permitir que Cristo nos liberte. E que nós possamos ter condições de perdoar aqueles que um dia nos ofenderam, que nos maltrataram,
que nos humilharam, que nos bateram, que fecharam portas, que zombaram. E seja lá o que for, isso vai nos libertar de nós mesmos. E a gente vai poder caminhar livres, obviamente, e leves. Paz com todos. Esse é o direcionamento desta carta, amém? E aí, para finalizar, meus amados, vamos voltar para Hebreus, no capítulo 12? E aí, no versículo 16, então, ele faz essa comparação. Ele compara a um homem da palavra. E aí o texto diz, então, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Olha só, vamos trazer isso para a nossa vida. Ele vendeu o seu direito da herança por um prato de comida. Mas o prato de comida era aquilo que ele desejava naquela hora. O prato de comida é aquilo que alimentava o seu corpo, a sua carne naquela hora, porque ele tinha fome. O seu corpo tinha fome. E ele olhou, e ele desejou, e ele falou assim, é isso que eu quero. Então eu não quero uma bênção espiritual que eu não estou nem vendo. Eu quero algo que eu estou vendo e que eu vou comer agora. E que eu vou saciar a minha fome, alimentar a minha carne. Então quando nós trocamos as bênçãos, quando nós trocamos a promessa, é por algo que está alimentando a nossa carne, os nossos desejos carnais, a nossa vontade. E nós estamos trocando tudo isso pela herança, pela bênção, pela palavra, pela salvação, pela graça. Essa que é a verdade. E aí quando ele cita aqui Esaú como um imoral ou profano, é simplesmente o fato de trocar as coisas sagradas pelas coisas carnais. O profano é aquilo que é contrário ao santo. O profano, ele simplesmente ignora, rejeita e zomba tudo aquilo que é sagrado. É como o imoral, que faz tudo ao contrário da moralidade de Deus, do caráter de Deus, do princípio de Deus. Então existe a imoralidade em todas as áreas da nossa vida. A imoralidade sexual, a imoralidade de corrupção. Por quê? Nós sabemos o que é moral, mas fazemos o que é imoral. Se fizermos ao contrário daquilo que é o padrão de Deus, estamos sendo imorais como Esaú. Se estivermos trocando as coisas sagradas por coisas mundanas, estaremos sendo profanos como Esaú foi. É isso que o autor de Hebreus está falando. Olha para esse cara aqui e não faça aquilo que ele fez. Não seja imoral como ele, nem profano como ele. Porque ele simplesmente rejeitou as coisas sagradas. Ele simplesmente trocou a bênção por um prato de comida. E agora eu quero, para finalizar, dizendo que eu e você também temos uma herança. Abra comigo a sua Bíblia. Em Romanos, no capítulo 8, ali no versículo 16 em diante. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, Dicão, é isso aí. Aponta mesmo e fala assim, você é filha. Olha só, o Espírito Santo testificando no nosso espírito, você é filho de Deus. Continuando, verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Olha só, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Você é herdeiro, meu amado. Você é herdeira, minha amada. Herdeira de Deus. Olha só, Esaú era herdeiro de Isaac. Mas ele simplesmente não quis a herança. E ele trocou a herança por coisas mundanas e carnais.
E Deus está dizendo para você e para mim que você e eu também somos herdeiros, mas que nós não podemos trocar a herança de Deus por nada neste mundo, porque não vai valer a pena. A herança de um primogênito era algo muito especial, era a bênção principal. Ainda mais na vida de Esaú, que era a herança da promessa de um povo separado. Mas ele não quis. Ele permitiu que raiz de amargura brotasse no seu coração, a ponto de recusar as bênçãos, recusar aquilo que Deus tem para ele, tinha para ele, e dizer: para mim basta esse prato de comida. E a palavra diz aqui, nós vamos continuar, olha que forte isso, porque depois que ele caiu em si, ele quis reverter a situação. Hebreus no capítulo 12, ali no verso 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Depois nós conhecemos a palavra. Esaú voltou a Isaac e falou: pai, me abençoa, pai, por favor, me dá um pedaço da bênção, pai, me dá nem que for um pedacinho desta bênção. Mas não havia mais tempo. Ele brincou com as coisas sagradas, por isso ele foi chamado profano, porque ele brincou com coisas sagradas, ele brincou com coisas espirituais e importantes, e era tarde demais. A bênção já estava sobre Jacó, que brigou por esta bênção desde o ventre de sua mãe. É forte isso. Esta bênção, esta herança também não era nossa. Nós somos os gentios. A bênção era do povo de Deus. Deus abriu o leque. Deus entregou Jesus e falou assim: agora todo aquele que crer em Cristo também terá a bênção. Todo aquele que crer em Cristo também terá a herança. Nós temos a herança agora, porque nós cremos em Jesus. Nós somos enxertados, nós somos adotados, mas a herança agora também é para nós. Nós devemos lutar por esta bênção, nós não podemos recusá-la, porque no dia em que estivermos com o Senhor, nós vamos ver que tudo valeu a pena. E que tudo aquilo que foi dito na nossa vida espiritual não era uma brincadeira, não era uma historinha de ninar, era a palavra pura e verdadeira. E nós estaremos herdando a bênção de Deus. A herança que é de Jesus e que foi compartilhada conosco, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Dividiu a herança. A herança é aquilo que o pai trabalha. O pai conquista e ele deixa para os seus filhos. Nós estamos falando da herança de Deus. Aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele fez, aquilo que ele criou, aquilo que ele construiu, ele nos deu. Ele nos deu. E é isso que o Senhor vem dizer nesta noite: não troque este presente. Não se exclua da graça de Deus, não abandone as coisas sagradas, não troquem as coisas sagradas por coisas mundanas, não vai valer a pena. Eu sei que a sua carne grita, eu sei que você tem desejos, mas lute contra eles, e eu estarei contigo, diz o Senhor. E nós teremos que tomar decisões, porque o prato de lentilha será apresentado para nós. O prato de lentilha tem sido proposto, tem sido ofertado todos os dias para nós. Todo dia tem um pratinho de lentilha. E é triste dizer que muitas vezes eu escolhi o prato de lentilha. Escolhi. Confesso aqui na igreja. Mas o Senhor me diz que o sangue dele me purifica, e que se eu me posicionar, ele vai me honrar, porque a palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia. Não importa o tanto de lentilha que nós comemos, o Senhor, ele é rico em misericórdia, e ele pode, aleluia, porque hoje é dia de Santa Ceia, ele pode renovar a aliança em Cristo Jesus. Ele pode renovar a aliança de morte,
a aliança de ressurreição, a aliança de vida eterna. Esta é a herança que o Senhor nos propõe nesta noite, a vida eterna. Lá em Atos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas, eis que estou lhe preparando uma. É Atos ou é João, quando ele olha pelos seus discípulos? João. Estou lhe preparando uma, faz parte da herança, faz parte da bênção, faz parte da promessa. Quem prometeu foi Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Não vale a pena, meu amado, trocar isso por nada. Nós vamos ter a oportunidade de escolher o que é sagrado pelo que é mundano. E quando estivermos nesta situação, vamos nos lembrar de Esaú. Que esta palavra possa nos fortalecer, para que possamos lutar todo dia contra o pecado, contra as tentações, contra os pratos de comida que o mundo nos oferece. Nos lembrarmos desta promessa de tantas outras. O Senhor disse: olha, eu vou voltar, eu preparo, mas eu volto, levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estarei. Faz parte da herança que o Senhor nos deu. É isso que o Senhor nos propõe. E vai ser muito bom, quando tudo isso que vivemos hoje acabar, e quando tudo isso começar. Aí vai ser a vida mesmo. Aí vai ser a vida de verdade. Agora aqui nós somos peregrinos. Nós estamos só passando aqui nessa parada aqui, só passando. Mas a forma que nós passarmos vai determinar o nosso futuro. As nossas decisões também determinarão o nosso futuro. Porque aqui nós vemos que Esaú decidiu. Embora ele fosse o primogênito, ele decidiu abrir mão. Então, nós não podemos escolher abandonar ao Senhor. Abandonar as coisas do Senhor, os padrões de Deus, a sua igreja, as suas coisas. Amém, igreja? Colossenses 1:12. Por favor, Gu. Obrigado. Olha lá. E dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém. E é isso que vai nos dar força para perdoarmos os nossos devedores. Sabendo também que lá em Mateus no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, a oração diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu amado, se tem algo que nós devemos tomar como lição nesta noite, é trabalhar, se houver uma amargura no teu coração, buscar o tratamento no Senhor Jesus, para que você possa ter condições de perdoar. E não é à toa que hoje é uma noite de Santa Ceia, a renovação de aliança. A palavra diz ali, quando o apóstolo Paulo ministrou a Santa Ceia: olha, se vocês têm alguma coisa com o teu irmão, vai primeiro resolver com ele, depois você vem ceiar. Que possamos fazer isso agora em nome de Jesus. Que possamos permitir que Deus trabalhe nesta área da nossa vida, e se houver alguma situação que você precisa liberar perdão, perdoe. Perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que nos deu uma herança. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e nós pedimos agora, Pai amado, que a Tua graça esteja sobre cada um de nós. Pai,
Algumas situações das nossas vidas são difíceis de absorver e de trabalhar. Mas ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para que possamos liberar perdão. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração aqui hoje, Espírito Santo de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura brote. Ou para que, se houver alguma, possa ser hoje aqui, Senhor Deus, arrancada por Ti. Para que haja paz. Para que haja liberdade, Senhor. Liberta o Teu povo nesta noite. Liberta cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui, Senhor. Trabalha no íntimo de cada um. Sonda, Espírito Santo. E traz, ó Pai amado, a esperança, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor Deus, a simplesmente perdoar e esquecer, Senhor. Mesmo sendo muito difícil, Pai. Trabalha no nosso meio, trabalha nos nossos corações, trabalha na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a cuidar uns dos outros, Pai, para que ninguém se afaste da graça, para que ninguém se exclua, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor veio renovar a graça nesta noite. O Senhor veio nos lembrar, Senhor, do Teu sacrifício, Pai, e dizer, Senhor, que a graça está aqui, a graça está disponível para cada um, Senhor. Pai, obrigado, porque nós podemos simplesmente, Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar para Ti, Senhor Deus, e abandonar o pecado, abandonar, Senhor Deus, as coisas profanas, ó Pai, abandonar, Senhor Deus, o mundo, Senhor, e nos voltarmos para Ti. Nos voltarmos em santidade, Senhor. Nos ajuda a sermos santos e separados. Nos ajuda a escolher corretamente, Senhor. Nos fortaleça, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Porque muitas vezes somos fracos, ó Pai. A nossa carne é fraca, Senhor Deus. E somos ali tomados, ó Pai, por um desejo, Senhor. Mas que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa nos encorajar, Espírito Santo, a dizer: não, eu não quero. Não, eu escolho ao Senhor, eu escolho as coisas do Senhor, eu escolho as coisas sagradas, eu escolho a herança, eu escolho a promessa, eu escolho a Jesus. E eu rejeito tudo aquilo que for contrário disso. Nós rejeitamos aqui em igreja, Senhor, tudo aquilo que nos foi oferecido, Senhor. Nós pedimos perdão para Ti. Perdão, Senhor. Deus me faz lembrar agora que Esaú chorou, mas porque ele viu que perdeu a bênção. Talvez ele não tenha chorado porque ele feriu o coração de Deus. Talvez ele não tenha realmente se arrependido porque ele feriu o coração de Deus. Ele feriu coisas sagradas. E sim porque ele simplesmente perdeu a bênção. Senhor, Pai, eu peço perdão, Senhor, porque eu feri o Teu coração, porque eu fiz aquilo que eu não deveria. Eu peço perdão, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. E eu também nesta noite, Pai, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Perdoo. Perdoo, perdoo também. Perdoo, Senhor. Perdoo também, Senhor. Também perdoo, Senhor. Perdoo, Senhor. Perdoo, perdoo. Também perdoo, Senhor. Que o Senhor também me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que está aqui, Senhor. Tudo isso nós apresentamos no Teu lindo altar. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Aleluia.